Senhor, meu Deus e meu Pai, é diante da Tua presença, Senhor. Nós estamos aqui, Pai, na casa do Senhor mais uma vez. Hoje é Santa Ceia do Senhor. Então nós viemos também buscar o Espírito Santo de Deus. Senhor Pai, Senhor Deus amado, abençoa, Senhor Deus, a nossa igreja, Pai. Abençoa, Pai amado, a palavra que vai sair do Teu altar hoje, Pai. Senhor Deus, abençoa o pastor Dimas, Pai. A palavra pregada por ele hoje venha falar verdadeiramente os nossos corações, Pai amado. Pai amado, abençoa, Senhor Deus, os membros dessa igreja, Senhor. Abençoa todos que estão aqui presentes, Pai, e aqueles também que ainda não conseguiram chegar. Pai amado, vem nos abençoando, Senhor Deus. Vem nos ensinando como viver da Tua presença a todo momento, Pai. Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus, os obreiros dessa igreja, Pai, e os seus familiares, Pai amado. Abençoa, Senhor Deus, o caderno de oração, cada nome está naquele caderno de oração, Pai. Passa com Teu poder sobre a vida de cada pessoa que colocou o seu nome naquele caderno de oração. Muitos estão na cama de hospital, muitos estão perdidos no mundo das drogas, muitos estão fora de casa. Oh, Senhor Deus, faz uma obra na vida de cada uma dessas pessoas, Pai. Visita aqueles que estão internados, visita aqueles que estão caídos, Pai. Levanta, Senhor Deus, aqueles que estão caídos, Pai. Liberta aqueles que precisam de libertação, Pai amado. Oh, Senhor Deus, vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Nos batiza no Teu Espírito, Senhor Deus. Oh, nos ensina, Espírito Santo, como viver em comunhão contigo. Oh, Espírito Santo de Deus, nos usa conforme a Sua boa vontade. Senhor Deus, só o Senhor pode nos abençoar, só o Senhor pode nos dar aquilo que precisamos, aquilo que viemos buscar, Pai, porque só o Senhor sabe das nossas necessidades, só o Senhor conhece o desejo do nosso coração, Pai amado. Entra nas nossas casas, ó Deus Todo-Poderoso, e liberta nossos lares, as nossas vidas, as nossas casas de tudo aquilo que não Te agrada. Sela cada janela, cada porta, Pai, e nos protege, Pai, com Teu poder, Pai amado. Eu Te peço em nome de Jesus, ó Deus Todo-Poderoso. Vamos louvar, meus irmãos, de todo o nosso coração. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumpri-lo, seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumpri-lo, seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumpri-los, seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer.
Deus sempre faz o possível acontecer nas nossas vidas. Porque o que é impossível para os homens é possível para Deus. Por isso, minhas irmãs, vamos continuar firmes na presença do Senhor, buscando Ele de todo o nosso coração, entregando as nossas vidas, a vida das nossas famílias a Deus, buscando a nossa salvação e a salvação de nossas famílias, porque Ele é conosco, Ele cuida de nós a todo momento. Oh, aleluia, glória seja dadas a Ti, oh Pai. Adorador é tudo que eu sou, adorador, assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá está. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca podereis me ausentar do teu olhar. Fala assim para Deus: Tu és o Deus que me sonda, Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorará quem sei, adorará quem sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contem a voz de quem tem. Adorarás, Senhor. Aleluia, glória a Deus, e aplaudo o Senhor Jesus de todo o coração, porque Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele é nosso Pai, Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele é a nossa vida, é a nossa força, é a nossa fortaleza. E tudo nós podemos quando cremos no poder de Deus para nossas vidas. Porque dele, por Ele, cante, igreja, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondável seu juízo e os seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. A Ele a glória.
Pai eterno, poderoso, a Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor, Pai. Aceita a nossa adoração, aceita a nossa comunhão e aceita nosso louvor. Pai, estamos reunidos aqui em nome do Senhor Jesus, para, meu Deus, participar do Teu corpo e participar do Teu sangue, anunciando a morte do Senhor, até que um dia o Senhor venha nos buscar a Tua igreja. Pai amado, abençoa cada uma dessas pessoas que já estão aqui reunidas no Teu nome, Senhor. Assim, da mesma forma que o Senhor abençoou cada uma das pessoas que estiveram pela manhã e cada uma das pessoas que virão hoje à noite, Pai. Abençoa também os irmãos que vão nos assistir pela internet. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus, Pai. Que Ele receba do Senhor aquilo que eles estão buscando. Porque o Senhor falou, buscar-me-ei e me encontrarei quando me buscarem de todo o coração. Oh, Deus de milagre, Deus de resposta, é esse Deus que nós queremos, o nosso pastor, o nosso Salvador amado. Abençoa a Tua igreja, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Eu quero abençoar cada um dos pais hoje, que hoje é um dia dedicado a eles. Mas esse dia que o mundo colocou, porque pai é todo dia, e nós temos um pai para honrar, que é o nosso Pai Celeste, por isso nós estamos aqui honrando. Mas eu peço para Deus abençoar cada papai que se encontra aqui na terra, abençoar para que eles possam, meu Deus, ter condições de criar os seus filhos, e aqueles que já estão criados, que os filhos venham dar alegria a eles, não só nesse dia, mas todos os dias da sua peregrinação aqui na terra. Amém? Amém. Vamos aplaudir o Senhor e vamos sentar, irmãos. Hoje está um pouco de calor, sem energia, né? Mas nós não vamos deixar de pregar a palavra nem de participar da mesa do Senhor. Nós temos uma palavra, a pastora pregou pela manhã, uma palavra de fé, de esperança, aquela palavra que fala sobre o José do Egito, né? Um homem que, desde a sua juventude, sofreu aflições, foi vendido como escravo, mas que chegou a ser o segundo faraó, né? Depois do faraó, era ele que mandava. E aqueles que o venderam foram os próprios alimentados pelas suas mãos. Então Deus nunca esquece daquele que ama. Deus nunca vai esquecer de você, meu irmão. Deus nunca vai esquecer de você, meu irmão. Deus sempre está de olho atento a cada passo seu, a cada oração sua, a cada pedido seu. Porque o nosso Deus, Ele não está com a mão encolhida para que não possa nos atender, nem com os ouvidos agravados. Tudo que o homem plantar, ele vai colher, seja bom e seja mau. E nós que somos os justos, justo quem é? Justo é aquele que procura obedecer a palavra. E Deus está de olho nesses justos, essas pessoas que buscam na palavra permanecer na verdade. É esses que Deus vai olhar. Então não pense que Deus não está olhando para você nessa aflição. Deus está olhando para você nessa aflição. Muitas vezes nós passamos por deserto. Muitas vezes nós passamos por aflição. Mas Deus jamais vai permitir que você morra nesse deserto ou morra nesta aflição. Jesus chegou a falar que muitas são as aflições do justo, mas que essa pessoa que está tendo aflição tenha bom ânimo, ou seja, se pegue com Deus, porque Ele vai acabar com essa aflição. A palavra de Deus declara que a mãe o choro pode até durar a noite inteira, mas que a alegria virá, né, simbolicamente, pelo amanhecer.
Então, cada um de nós vamos passar por aflição. Porque os momentos de alegria aqui na terra são poucos, são raros. Essa alegria que o mundo dá é uma alegria que não tem muito sentido. Então a nossa alegria tem que estar firmada na palavra de Deus, né? É claro que você está neste mundo, tem que participar das coisas boas do mundo, né? Deus quer que você viva das obras das suas mãos, né? Tenha hora para ir a um restaurante, tenha hora de assistir um bom filme, tenha hora de vir à igreja, há tempo determinado para tudo. Então a Bíblia fala em remir o tempo. Remir o tempo é isso, irmão. Não só é olhar de um lado, nós temos que ter tempo para Deus, né? Ainda hoje eu vinha falando com um motorista de Uber, ele muito preocupado, separou da mulher, etc. Eu digo, meu irmão, você tem que parar uma hora e buscar Jesus. Porque se você não faz isso, sua vida aqui não vai ter sentido nenhum. Eu digo, você vai buscar Jesus e Jesus vai colocar sua vida num caminho novo, num trilho novo, vai firmar os seus passos. Porque muitas vezes você esperou na sua mulher, mas também você não fez a sua parte. Eu não quero perguntar isso para você. Mas busque Jesus, que Ele vai dar, né, um trilho novo, como diz a Bíblia, um caminho novo, né? E a nossa mensagem hoje está lá no Salmo 81, Salmo 81, a partir do versículo 7. Está tudo improvisado, mas nós vamos, né, buscar ao Senhor com alegria. Salmo 81, a partir do versículo 7. Eu falei de angústia, aí começa aqui: clamaste na angústia e te livrei. Respondi-te do lugar oculto dos trovões. Provei-te nas águas de Meribá. Aqui está falando sobre o povo hebreu quando estava, né? Estava em plena aflição, já mais de 300 anos de aflição, trabalhando como escravo. E eles começaram a se lembrar que os antepassados deles falaram que haveria um Deus, que tinha um Deus que livrava. E quando eles clamaram a esse Deus, Deus pôde levantar um homem que até relutou em levá-los, que foi Moisés, e livrou. E Deus está lembrando isso. Se Deus livrou aquele povo na aflição que era escravo, também livrou nós, que estávamos no mundo, sendo escravo do mundo, não é? Aí ele fala aqui: ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei. Admoestar é chamar a atenção, né? Chamar a atenção. Ah, Israel, se me ouviste, não haveria entre ti Deus alheio, nem te prostituirás ante um Deus estranho. Então ele nos alerta, irmão, porque às vezes nós também, como hoje é o Dia dos Pais, muitas pessoas trocam a ceia do Senhor por uma festa transitória. Ah, que meu filho vem hoje para casa, que meu isso, meu aquilo. Eu, como estava falando para você, mas eu comemorei o Dia dos Pais ontem com meus filhos. O meu ia trabalhar hoje e eu também vou trabalhar à noite, né? E o domingo eu não negocio com ninguém. Domingo é do Senhor, para mim é do Senhor. Então Deus está reclamando daquele povo. Ah, se vocês me ouvissem. Vocês estão clamando, mas se vocês tivessem me ouvido, né? Mas o do meu povo não quis ouvir a minha voz.
e Israel não me quis, pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração, e andaram segundo os seus próprios conselhos. Então o homem, irmão, quando está fora da presença de Deus, ele vive nos seus próprios conselhos. Hoje eu vou comprar isso, vou comprar aquilo, hoje eu vou para aqui, eu vou para cá. Mas muitas vezes ele nem sabe, né? Que o dia dele está tão curto. E Deus sempre nos lembra, louco, e quando pedir tua alma? Ele falou isso para uma pessoa rica, que teve posse, que a safra dele foi superior, ele teve que fazer silos. Essa história está lá no Novo Testamento. E aquele homem pensava que a alma dele estava satisfeita até nos finais dos tempos. E Deus disse, louco. E naquela mesma noite aquele homem foi embora. E ficou tudo lá. Aquilo que ele achava que ia ter vários anos de tranquilidade. Ele está há vários anos tranquilo, sem ninguém incomodar, com dinheiro no bolso, com dinheiro, né? Como hoje nós vemos pessoas aí, tripudiando, as pessoas passando fome, eles com dinheiro em mala, jogado em apartamento, jogado em todo canto, com os carrão de luxo. Acha que, uma hora vai, e aí? Para que ele vai reclamar a alma dele? Aquele dinheiro não vai o acompanhar. Então Deus está prevenindo aquele povo e previne, né? Aí ele fala assim, Deus, se meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Então, irmãos, se nós estamos com Deus, nós estamos com o autor supremo da vida. O Deus que tudo pode, o Deus que tudo sabe, o Deus que tudo vê. Não há problema nenhum para Deus resolver o teu problema, que é tão pequeno diante dele. Muitas vezes é grande para você, mas se você entregar na mão de Deus, ele se torna pequeno. Jesus falou que os fardos pesados, nós não podemos carregar. É para entregar para Ele. Entrega teus caminhos, teus fardos pesados ao Senhor. Confia nele que Ele tudo fará. É isso que Jesus quer que nós façamos. Porque Ele já sofreu por nós, Ele já levou sobre si as nossas dores, nossos pecados. Então, tudo que acontecer aqui na terra, Ele vai acalmar a tempestade. Não importa o tamanho de tempestade. Nós vamos passar por aflição. Em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria minha mão contra os seus adversários. Não importa quem é. Se é Satanás, se é Lucifer, se é isso, se é aquilo outro. Seus anjos, não importa que doença for, o que for. Deus vai dar solução. Os que aborrecem ao Senhor, ter-se-ia sujeitado, e o tempo deles seria eterno, irmão. É isso que Deus quer, a gente se sujeitar na potente mão de Deus, crendo que o que está aqui é verdade. A palavra de Deus é reta, está lá no Salmo 119. Não tem variação, não tem erro, vai dar certo. Então Deus está dizendo, o tempo seria eterno. Não é essa vida terrena que nós esperamos, é a eternidade, irmãos. É a eternidade. Não é essa vida. Essa vida aqui é passageiro. Agora, para o nosso tempo, ele diz aqui, e eu sustentaria com o trigo mais fino
e saciaria com mel saído da rocha. Lá em Isaías 1,19 diz: se quiserdes e ouvir, comerei o bom e o melhor desta terra. Depende de nós, irmão. Quiser e ouvir, é querer, irmão. Você quis vir para cá. Agora você quer ouvir? Ouvir é guardar a palavra. Não basta vir à igreja. É guardar a palavra. No meio da aflição, da provação, é que você tem que ser forte. Porque Deus diz para você, Deus diz para mim: digo fraco, eu sou forte. Não é para eu confessar a derrota. Por que não é? Porque você tem um Senhor Todo-Poderoso. Não é para eu confessar a doença. Por quê? Porque você tem um médico do médico. A doença você confessa para o médico: oh, eu estou sentindo isso, sentindo aquilo. Não precisa você estar exaltando a doença toda hora. É proibido procurar o médico? Não, Jesus mesmo disse: os doentes procurem os médicos. Sentiu alguma coisa diferente, procure o médico. Deus usa os médicos. Aliás, Deus usa os homens como Satanás usa os homens. Satanás usa os homens para fazer o mal. E Deus usa os homens para fazer o bem. Em todos os sentidos. Às vezes a pessoa está sem comer, Deus manda uma pessoa dar uma cesta básica. Isso já aconteceu comigo, irmão. Eu sem nada. De repente chega na minha mesa. Esse é o Deus que nós servimos. Para concluir a mensagem, vamos lá para o Salmo 55. Salmo 55, versículo 16. Salmo 55, versículo 16. Mas eu invocarei a Deus ou ao Senhor, né? E o Senhor me salvará. Salvação aqui está compreendido tudo que você precisar. Todo tipo de salvação. Até a salvação eterna. Quando? Quando você invocar o Senhor. Buscar quem? O Senhor. E Deus atende a palavra dele. Eu sempre falo isso. Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito quando nós estamos firmados na palavra. Aí você pode determinar segundo a palavra. Quando você fala, Deus está na sua voz e Ele começa a enviar os seus anjos para fazer aquilo que você está determinando, segundo a palavra dele. Versículo 17 fala: de tarde, de manhã, ao meio-dia, orarei e clamarei, e Ele ouvirá minha voz. Mas aqui faltou um horário, não faltou? À noite. Quer dizer, você tem tempo de estar orando toda hora? Não. Mas você tem que ter a palavra no coração. Isso chama espírito e verdade. Está firmado na palavra. Quando acontecer qualquer coisa, você lembrar da palavra. A palavra de Deus diz isso. É nisso que você vai se firmar. É nesta palavra que você vai determinar. É nesta palavra que você vai mandar o mal embora. Seja qual tipo de mal. Seja qual tipo de mal. Seja qual situação você estiver. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Hein? Então esta era a mensagem que Deus tinha para nós. E nós vamos agora servir a ceia do Senhor, mas antes vamos orar, porque Deus fala assim para nós: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois de examinar, coma deste pão e beba deste cálice, anunciando a morte do Senhor até que Ele venha, anunciando, tendo no coração que todos os benefícios da morte de Jesus por nós. Isso é anunciado para nós mesmos.
Tenha certeza, irmão. Como é que você vai pregar para Jesus se Jesus é bom, se você nunca teve uma experiência com Ele? Nunca teve uma cura, nunca teve nada. Você tem que participar das bênçãos do Senhor. Não é ficar só. Um dia Abraão, um dia Moisés, um dia não sei quem. Não, nós temos que viver as nossas bênçãos, irmão. As nossas plantações, as nossas sementes têm que brotar, crescer, florescer e dar frutos. Amém? Então nós vamos nos levantar, fazer uma oração, pedindo perdão a Deus. Senhor meu Deus, Pai eterno, poderoso, diante da Tua presença, meu Deus, ouvimos a Tua palavra e sabemos, meu Deus, que nós temos que invocar o Senhor na nossa aflição, na hora da nossa angústia, mas também temos que Te glorificar, meu Deus, em todo o tempo. Temos que orar a Ti à noite, pela manhã, à tarde, meu Deus, e em todos os momentos da nossa vida. Pai, perdoa os nossos pecados, pecado que temos cometido por pensamento, pecados que temos cometido por palavra, voluntário e involuntariamente, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas falhas, em nome de Jesus. Amém. Amém?